Capítulo 19. Morte e vida. Mantenha a própria morte diante de seus olhos todos os dias. Bento de Núrcia. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Uma característica imponderável da psique humana é sua capacidade de fazer juízos supra-racionais sobre investimentos humanos vantajosos ao mesmo tempo que se recusa a ver a vida à luz da eternidade. Seja o senso de grandeza do viciado, a autoimportância do obcecado pelo trabalho, o interesse que tem por si mesmo o magnata da indústria cinematográfica ou a autoabsorção da pessoa comum em seus planos e projetos, tudo colabora para tecer a fantasia da invencibilidade ou aquilo que Ernest Becker chama a negação da morte. Para muitos, a separação de pessoas amadas e dolorosas demais para ser concebida. É dolorosa demais para ser concebida. Talvez, para a maioria de nós, o passo frenético da vida e as reivindicações imediatas do momento presente não deixam nenhum tempo, à exceção das fugidias reflexões em funerais, para contemplarmos com seriedade de onde viemos e para onde vamos. Bento de Núrcia, fundador do monasticismo ocidental, brinda-nos com a sobriedade de seu conselho. Mantenha a própria morte diante de seus olhos todos os dias. Não é um conselho para se entregar à morbidez, mas um desafio à fé e à determinação. Enquanto não entramos em acordo com esse fato fundamental da vida, como ressaltou Parker Palmer, não pode haver nenhuma espiritualidade que valha a pena sequer mencionar. Oscilo para lá e para cá, entre o medo da morte e um senso vívido dela. Tenho mais medo da morte quando mais temo a vida. Tenho mais medo da morte quando mais temo a vida. Quando estou ciente de que eu sou amado e quando estou atento ao atual estado ressurreto de Jesus, posso enfrentar a morte corajosamente. Tomo para mim aquilo em que Paulo se gloria, que a vida naturalmente significa Cristo e a morte é um prêmio a ser conquistado. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Sem temores, posso reconhecer que a tensão cristã autêntica não se dá entre a vida e a morte, mas entre a vida e a vida. Faço questão de afirmar as palavras do grande mestre na véspera de sua morte. Porque eu vivo, vocês também viverão. Porque eu vivo, vocês também viverão. João capítulo 14, versículo 19. Acima de tudo, quando ele me segura silenciosamente contra o seu coração, posso até mesmo aceitar o terror do abandono. Mas, quando a noite é mais escura e o impostor corre à solta, e me pego pensando quão bem desempenhei e quão necessário sou, e quão seguro me sinto nas afirmações dos outros, e quão notável é que me tenha tornado um jogador nessa coisa de religião, e quão merecedor sou de umas férias exóticas, e quão orgulhosa minha família está de mim, e quão glorioso o futuro pareça ser, de repente, como uma névoa a subir das campinas, sou envolto em pensamentos de morte. Eu então tenho medo. Sei que por trás de todos os meus chavões cristãos e conversas sobre a ressurreição está latente um homem muito assustado.
Quando ouvimos os passos do anjo da morte, nossa percepção da realidade muda drasticamente. Com um tempo precioso a deslizar como areia numa ampulheta, rapidamente nos despedimos de tudo que seja trivial e irrelevante e nos centramos somente em questões de interesse íntimo. Como disse certa vez Samuel Johnson, a perspectiva de ser enforcado tem a maravilhosa capacidade de fazer concentrar a mente de um homem. Embora um ataque de pânico talvez seja a nossa resposta inicial, logo percebemos que soluçar é um desperdício de tempo. Em seu romance Os Bondosos e os Bons, Iris Murdoch retrata um homem preso numa caverna quando o nível da água está subindo. Ele pensa: se eu conseguir sair daqui, não julgarei mais ninguém. Não julgarei, não serei superior, não exercerei poder, não buscarei e buscarei. Amar e reconciliar e perdoar, só isso é o que importa. Todo poder é pecado e toda lei é fragilidade. O amor é a única justiça, perdão, reconciliação e não lei. A negação da morte não é uma opção saudável para um discípulo de Cristo. Tampouco o pessimismo diante dos problemas de hoje. A mudança significativa nas prioridades que vem por viver 24 horas de cada vez não é mera resignação diante do que sabemos não pode ser mudado. Diante do que sabemos não pode ser mudado. Minha vida, no confronto com provações e tribulações, não é uma passividade estoica. No fim da minha vida, meu não ao desespero, um não que desafia a morte, e no meio da minha vida, meu sim aos problemas aparentemente insuperáveis, um sim que afirma a vida. São ambos animados pela esperança no poder invencível do Jesus Cristo ressurreto e na incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Efésios capítulo 1, versículo 19. Não somos acovardados pela morte e pela vida. Caso fôssemos forçados a contar com nossos próprios recursos rotos, de fato seríamos pessoas deploráveis. Mas a consciência do atual estado ressurreto de Cristo convence-nos de que somos animados e carregados por uma vida maior que a nossa. Cristo dentro de nós, que é a nossa esperança de glória, não é uma questão de debate teológico ou uma especulação filosófica. Ele não é um passatempo, um projeto de tempo parcial, um bom tema para um livro ou um último recurso quando todo esforço humano fracassa. Ele é a nossa vida, o fato mais real a nosso respeito. Ele é o poder e a sabedoria de Deus habitando dentro de nós. Ele é o ar que respiramos. O sábio professor William Johnston escreveu a um jovem colega: nunca elimine de sua consciência o pensamento a respeito da morte. As almas corajosas que anseiam abandonar a fantasia por uma vida de determinação, eu acrescentaria: nunca elimine deliberadamente a consciência do atual estado ressurreto, mas, por um momento, escute as batidas do coração do Mestre. E a oração: Abba Pai, mantenha em minha consciência o pensamento a respeito da morte como lembrete da seriedade e da alegria da vida. Minha esperança está no poder invencível e na força do Cristo que venceu a morte, para que eu pudesse verdadeiramente viver. Amém. E Senhor, vem logo. Senhor Jesus. Amém.